Ó, tá gravando, hein? Bom, então boa noite a todos. A primeira coisa é justamente essa, né? Que a Daniele falou. Eu lancei as notas dos seminários. Então, deem uma olhada lá, né? E caso tenha algum erro ou alguém, assim, discorde profundamente da nota, pode falar, né? Eu procurei comentar os trabalhos no dia, né? Justamente para que vocês entendam quais foram as limitações e também as qualidades de cada grupo, né? E daí eu acredito que pelos meus comentários fica mais ou menos claro, né? Desculpa. Fica mais ou menos claro o critério, né? Mas caso não fique, pode falar, tá bom? Pode falar assim, tanto no sentido de esclarecimento, né? De um esclarecimento maior sobre os critérios, e também de discordância, né? Só que a discordância vai levar a uma argumentação, né? Tanto minha quanto de vocês, caso vocês discordem, né? Mas fiquem à vontade, tá bom? Esse tipo de coisa não é a primeira vez que se acontecer, não é a vez que vai acontecer, né? Então, outra coisa é a frequência, né? Então, esse tipo de questão, como a da Daniele, né? Acontece mesmo, porque, por exemplo, agora eu estou entrando na aula, né? Mas, ao mesmo tempo, recebendo várias mensagens pelo WhatsApp da Daniele, da Lucimari, de alunos de outras turmas, de orientandos, né? Então, muitas vezes, na hora da gente lançar a nota ou a frequência ou alguma coisa assim, a gente esquece, né, de uma coisa ou outra que conversou com um de vocês. Então, vocês fiquem completamente à vontade para falar, certo? Dito isso, então vocês têm que, primeiro, conferirem isso, conferirem a nota no SAL, e as notas dos seminários eu lancei ali, vocês devem conferir também, né? E não, eu ainda não lancei a nota no SAL. Eu só lancei no Google Classroom, tá bom? Inclusive eu posso mostrar para vocês aqui onde que tá no Google Classroom, né? Tá no tópico geral. Professor, eu tirei print para alguns colegas. Se o senhor permitir, eu jogo no grupo da turma. Só que é da turma, só fechado, só dos alunos. Pode, pode. Só que eu já tenho que corrigir a nota da L, porque fala, Lucimari. Você está Sim, o levando. dela eu passo por cima, tiro o nomezinho dela lá. Não, mas assim, tá lá no Google Classroom, né? É, todos vocês têm acesso, não tem? Sim, professor. Aham. Tá, fala, Lucimari. Professora, eu não estou conseguindo entrar no portal do acadêmico lá no SAL. Não, não tá no SAL ainda. Ah, não? Não, Mas essa nota ainda não está no SAL. Ó, para facilitar, eu vou mostrar aqui a nota para vocês, tá bom? Daí já ficam sabendo, não fica com essa agonia, né? Ou fica com uma agonia maior ainda, não sei. Mas enfim, não fica na expectativa de saber qual é a nota, né? É, deixa eu ver se é a tela certa. É, então peraí. Então, como eu falei para vocês, eu ia dar uma nota individual e uma para o grupo, né? Seguindo esses critérios aqui: desenvolvimento do tema, exposição, uso da coletânea, harmonia entre os membros do grupo
contribuição individual para a harmonia do grupo, né? E cada critério eu procurei explicar aqui, né? Que seria também comparativo entre os grupos, né? Então, o primeiro grupo que se apresentou em segundo lugar foi o do Carlos, né? Então, a nota do grupo ficou 5 e a nota individual ficou 5. Então, a nota do Carlos é 10. O segundo grupo que se apresentou em primeiro lugar foi da Gabriele, da Julian e da Joyce, sobre o dadaísmo. Então, agora a nota do grupo ficou 3,5. E eu dei, quer dizer, a nota do grupo ficou 3, só que eu dei meio por ter sido o primeiro grupo. Ou seja, a apresentação delas serviu de orientação para todos os demais grupos, né? Então, a nota do grupo com esse meio ficou 3,5. Daí, cada uma delas tirou essa nota. Gabriele, 3, total 6,5. A Julian, 3,5, total 7. A Joyce, 3, total 6,5. Isso significa o quê? Significa que todas elas tiveram a nota acima do satisfatório para serem aprovadas, certo? O grupo do Muriel e do Zaleski, Diego, né, ficou com 4,25. Cada um deles com 4,25. Então, o total, 8,5. Grupo da Daniele, só que aqui a Daniele vai ficar com 0, ou melhor, ela vai ficar sem nota, porque ela vai fazer a resenha, né? Então, Amanda, Bruna e Andréia. 4,25, 4,25, 4,25, 8,5, 8,5, 8,5. O grupo da Marcela, Gabriela, Leandro e Lucimari ficou com 4. A Lucimari, 4, total 8. A Marcela, 3, total 7. Leandro, 3,5, total 7,5. Gabriela, 3,5, total 7,5. Certo? Se quiserem, eu posso mandar para o WhatsApp da turma. Querem? Sim, pode ser que sim, eu acho que fica legal para eles. Tá. Alguém quer se manifestar, quer questionar, quer perguntar? Boa noite, professor Fábio. Boa noite, Carlos. Boa noite, colegas. Eu queria só manifestar a minha gratidão, professor, e o reconhecimento pelo trabalho que foi apresentado. Eu sei que não foi perfeito, mas eu me esforcei para apresentar o melhor repertório possível e agradeço. Ah, imagina, assim, foi merecido, né? Eu vou colocar lá no WhatsApp da turma, só que eu tenho que achar aqui o arquivo, né? Então, hum, achei. Tá, então, se quiser falar depois, assim, a respeito de alguma dúvida ou questionamento, fica à vontade também, tá bom? Os demais. Não precisa falar agora, né? Tá. Então, sobre a frequência e as notas dos seminários, né? Outra coisa é o seguinte: o, o conteúdo, né, das vanguardas, ele foi, contemplado pelos seminários, né? Mas não completamente. Por quê? Porque faltou, por exemplo, o surrealismo, né? E como muitos não participaram dos seminários, então eu resolvi, né, manter uma atividade que eu tinha preparado, né? Então, vocês estão vendo aqui o Google Classroom aí, né? Estão vendo? Sim, Tá, sim. então eu coloquei agora à tarde, isso aqui, ó, questões sobre as vanguardas, né?
Então, vai ser uma atividade em grupo, né, de no máximo 4 alunos. Eu vou sortear 2 questões para cada grupo. E as respostas serão corrigidas na aula remota no dia 13 de julho. Ou seja, a gente tem praticamente um mês, certo? Praticamente um mês para vocês responderem 2 questões, né? As questões, algumas são talvez um pouco mais complicadas do que as outras, né? Mas nada assim que seja, né, fora, né, de possibilidade, né? Então, eu quero que vocês formem os grupos, né? Lembrando que no máximo de 4 alunos, tá bom? Se tiver grupo com 6, divide em 2, né? Se tiver grupo com 5, faz 2 grupos, tá bom? Daí a gente sorteia, certo? Tudo bem? Daí vocês dão uma lida nas questões, né? Que pressupõem que vocês vejam o material aqui, né? Algumas questões mais do que outras, que vocês vejam esse material aqui, que são vídeos e textos, né? Certo? Esse aqui é o esquema da aula que eu dei sobre, falando mais do impressionismo, né? Falei das vanguardas de um modo geral e do impressionismo. Aqui tem vários episódios de um programa sobre arte, né? E daí, pelo título dos episódios, dá para saber qual mais específico, qual movimento mais específico está sendo tratado, né? Aqui são textos, né? E aqui um vídeo, e aqui um outro vídeo, sendo que eu, nas questões, eu indico qual é o vídeo ou texto para ser consultado, tá bom? E lembrando que essas atividades são de participação, né? Então, não é necessário acertar, né? Tem que tentar fazer o melhor possível, certo? E outra coisa também é a seguinte: eu vou atribuir uma nota de, de 1,5 ponto para cada atividade dessas que a gente está fazendo, relacionadas com a nota 1, né? Para que vocês não precisem fazer todas. Vocês vão até para tirar 10, né? Não é necessário fazer todas, né? Basta fazer 7 para tirar 10,5. Só que eu não vou acumular nota e jogar para nota 2 o que sobrar, não, certo? Então, ó, se vocês olharem a lista lá, peraí, deixa eu abrir aqui o outro. Eu coloquei um cronograma, né, das atividades e peraí. Eu vou mostrar de novo esse cronograma. Ó, tá aparecendo aí? Aqui ainda não. Não, Não? professor. Aqui tá meio travado também. Espero que não trave o computador como aconteceu outro dia, né? Foi com vocês ou foi com outra turma? Acho que foi contra a turma, pro. É. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, professor. Pois sim. eu acho que aconteceu isso de novo. A gente só não tá conseguindo ver a. O professor tá compartilhando. Pois é.
mas o meu computador tá travado agora. Eu acho que eles estão fazendo greve, porque o meu hoje, na hora que eu terminei o trabalho, ele quis dar piti. Eu falei, você não vai morrer não, desgramado. Você vai... Eu quase chorei. Então, não tá aparecendo aí, né? Não, pra Não, mim não não. está. Tá Ó, preto. eu vou ter que reiniciar o computador. Mas eu vou para vocês. Ah, destravou, né? Beleza. Agora Aconteceu apareceu. alguma coisa. Destravou. Ah, beleza. Sim. Tá. Então, ó, aqui eu estou seguindo esse cronograma, né? Para a gente conseguir terminar o conteúdo, né? Então, hoje Vocês estão vendo? Eu não estou conseguindo ver Pra ainda. mim não tá aparecendo nada. Eu não tô conseguindo ver, não. Eu consigo. Tá, o cronograma tá lá. Uai. O cronograma tá lá, tá bom? Eu só quero, o que é importante dizer é o seguinte, né? Que eu vou correr, tá bom? Mas isso para que vocês não se sintam prejudicados pelo ritmo que vai ter agora, né? Então as atividades elas vão valer 1,5 para que não precise fazer todos, né? Basicamente é isso. Tudo bem? Certo? Sim. Tá. É como se fosse assim, é um panorama rápido, né? Vocês têm que ter uma noção geral para que pelo menos tenham ouvido falar de cada tópico, mesmo que seja superficialmente, né? Para que quando vocês precisem, por exemplo, dar aula sobre o assunto, não ser uma completa novidade, né? E vocês vão arquivando aí o material, né? Tá bom? Então, vocês olhem lá, eu vou, claro que o cronograma é sujeito a reformulações, né? Mas basicamente eu vou tentar seguir aquilo lá, tá bom? Então, hoje seria os autores da primeira fase do modernismo, né? Eu já coloquei ali material sobre o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, né? Vocês lembram que eu falei para vocês darem uma olhada? Lembram disso? Sim. Sim. Tá. Então, se não tiverem visto, não tem problema. Mas vejam, tá bom? O autor do qual a gente vai tratar hoje é o Manuel Bandeira, tá bom? O Manuel Bandeira, outra coisa é a seguinte, as atividades sobre cada tópico, né? Eu vou colocando lá e vou informando a data direitinho, tá bom? Por enquanto, é só para vocês formarem os grupos e me passarem as relações dos grupos para que eu sorteie as questões sobre as vanguardas, tá bom? Professor, o grupo que já está pronto já pode pegar a primeira fatia do Não, bolo? não Não? pode. Não. Me passa os nomes dos grupos. Podem passar pelo chat aqui. Ó, lembrando, hein? No máximo 4 alunos por grupo. Se tiver 5, eu vou dividir o grupo em 2. Certo? Então, vocês podem me mandar pelo chat aqui os grupos que estão prontos. Né? E eu acredito que sejam mais ou menos aqueles dos seminários, né? Pode fazer individualmente também, tá bom? E, bom, eu vou começar a falar sobre o Manuel Bandeira, né? Lembrando que sobre o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, eu ainda não coloquei, eu ainda não defini a data das atividades, né? E nem falei direito de qual é a atividade, né? Ou falei? Não, Pro, não lembro do senhor ter falado, não. Ah, tá.
Basicamente, ó, eu vou. Peraí. Mário de Andrade. Eu só coloquei os vídeos, né? E um PDF, né? O Oswald de Andrade. Agora eu lembrei. Do Oswald de Andrade, eu analisei um poema, né? Vocês se lembram? E eu coloquei um vídeo com a análise do poema. E falei, vejam o vídeo, né? No qual eu analiso um poema chamado As Meninas da Gare. Vocês viram? Não, eu não vi. Aham. Então vejam, tá bom? Vejam o material sobre o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, né? E daí, depois eu defino direitinho a atividade. Do Oswald eu vi. Que tem até uns vídeos que o senhor colocou lá, né? Isso. Do Mário de Andrade eu também coloquei uns vídeos, né? E daí eu vou definir direitinho as atividades, né? E as datas, tá bom? E outra coisa que está pendente também é eu passar para vocês a lista de quem fez o quê até agora, né? E outra coisa também é assim, ó. Eu acho que eu não falei, eu geralmente falo nas aulas presenciais logo na primeira aula, mas no ensino remoto eu acabei não falando. Que a questão é a seguinte: se alguém precisar faltar por algum motivo relacionado com saúde, trabalho ou algum motivo acadêmico, né? É só comprovar o motivo que eu abono a falta, certo? Então, por exemplo, parece que o Carlos viajou a serviço, né? A Daniele pegou Covid, a Elisa também, né? Então, basta comprovar e eu tiro a falta, né? Ou se precisou se ausentar por algum motivo, por exemplo, doença na família, né? Eu preciso cuidar de alguém que depende de mim e ficou doente. Consegue comprovar de alguma maneira? É só mandar que eu tiro a falta, né? Lembrando também que outra forma de abonar a falta é fazendo um relatório bem simplificado da aula, né? Certo? Certo. Tá, Certo, professor, obrigado. Eu, frequentemente, eu viajo a trabalho e aham, sempre que isso ocorrer, eu vou deixar o senhor informado. tá. Bom, dito tudo isso, né? Eu acho que a gente pode começar a falar sobre o Manuel Bandeira, né? Professor, Oi, fala. a atividade do modernismo brasileiro, o senhor ainda não marcou uma data para entregarmos, né? Não, não marquei e nem defini direitinho o que vai ser. Quer dizer, na verdade já está definido, mas eu ainda não passei para vocês, porque a gente estava com a apresentação dos seminários na aula passada, né? E Sim. naqui eu resolvi definir a questão da atividade das vanguardas, certo? Então, se vocês olharem aqui no cronograma de atividades, né? É porque tinha coisa para trás ainda a ser definida, certo? Certo. Aham. Tá, então eu vou falar sobre o Manuel Bandeira. Eu estou fechando um monte de arquivo aqui, senão eu vou me atrapalhar. E também sobre o Manuel Bandeira, eu vou passar uma atividade, né? Que ainda não está definida a data, nada, certo? Espero que não trave de novo, né? E aí, tá aparecendo aí? Não.
Agora Agora foi. está- Agora sim. Para todo mundo? Sim. Tá. Bom, então, isso aqui é um esqueminha de uma aula que eu preparei, né, para um concurso, né? E o tema do concurso era assim, ó, a poética de Manuel Bandeira entre a tradição e o popular, né? Que é um tema que gera uma certa ambiguidade, né? Porque a tradição não necessariamente se opõe ao popular, né? Mas eu procurei até explorar essa ambiguidade, né? Para mostrar tanto a tradição erudita quanto a tradição popular. E também o aspecto moderno na poesia do Bandeira, né? Mas então, uma das referências é um livro do próprio Manuel Bandeira falando sobre a poesia dele, né? Que se chama Itinerário de Pasárgada. Que, claro, o título tem a ver com aquele poema Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei. Acho que a maioria já ouviu, né? Tá. Mas então tem um determinado momento que ele se diz um poeta menor. Ele diz assim, ó: tomei consciência de que era um poeta menor, que me estaria para sempre fechado o mundo das grandes abstrações generosas. O metal precioso eu teria que sacá-lo a duras penas, ou melhor, a duras esperas, do pobre minério das minhas pequenas dores e ainda menores alegrias, né? Então, em que sentido ele está se considerando um poeta menor, né? Poeta menor porque ele não fala sobre o mundo das grandes abstrações generosas, né? Ele não fala sobre política mundial, sobre nada disso, né? Ele fala das pequenas dores e menores alegrias, e ainda menores alegrias, né? Então ele é um poeta intimista, a gente pode falar, né? A gente pode dizer, né? Mas isso não significa que a obra dele esteja completamente desvinculada da realidade social e histórica, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que muitos poemas dele vão tratar da realidade da pobreza, né? E, e ele tá muito, também pela forma, né? Ele está muito ligado à modernidade, né? Daí aqui tem uma observação do Alfredo Bose sobre o que o Bandeira fala a respeito de si mesmo, né? Então, fez por certo uma injustiça a si próprio, mas deu com essa notação crítica mostras de reconhecer as origens psicológicas da sua arte, aquela atitude intimista dos crepusculares do começo do século, que ajudaram a dissolver toda a eloquência pós-romântica, pela prática de um lirismo confessional, auto-irônico, talvez incapaz de empenhar-se num projeto histórico, mas por isso mesmo distante das tentações pseudo-ideológicas, alheio a descaídas retóricas. Bom, basicamente o Bose está explicando de uma maneira mais conceitual, né, o que significa o Bandeira ser um poeta menor, né? Então, ele é menor naquele sentido que eu falei para vocês, de pela prática de um lirismo confessional, né? Essa atitude intimista dos crepusculares, se a gente for pensar nesse termo, né, crepusculares, vai entender o quê? O entardecer, né? Ou seja, na verdade, talvez essa ideia de crepúsculo tem mais a ver com o final do século anterior, né? E algo anterior também ao modernismo, à Semana de Arte Moderna, né? Então, porque o Bandeira ele começa a escrever antes da Semana de Arte Moderna, né?
Então, ele está ainda no final de um determinado período, né? Bom, talvez incapaz de empenhar-se num projeto histórico, né? Então, o Bandeira, ao contrário do Drummond, ele não vai falar tão diretamente, por exemplo, da guerra, né? Da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra, né? Ele vai falar mais das questões relacionadas com o indivíduo, né? O dia a dia, né? Bom, algumas informações biográficas, né? E também que tem a ver com a obra dele, né? Então, o Manuel Bandeira, né? Ele nasce no Recife em 1886 e morre no Rio em 1968. Ele vai mudar para o Rio de Janeiro, vai viver no Rio de Janeiro nesse período aqui, ó, de 1896 a 1902. Vai estudar no Colégio Pedro II, que é um colégio famosíssimo, né? Vários grandes escritores passaram por lá, né? E no colégio ele vai tomar gosto pelos clássicos portugueses, chegando a decorar os episódios principais de Os Lusíadas, né? Então isso é uma coisa importante. Ele, de certa maneira, ele absorve essa tradição da cultura portuguesa erudita, né? E isso vai aparecer na obra dele, né? Em 1903, ele vai entrar na Escola Politécnica em São Paulo a cursar arquitetura, né? Só que ele vai ser obrigado a abandonar os estudos logo no ano seguinte. Por quê? Por causa da tuberculose. Né? E isso é muito importante para a poesia dele. Né? Então, a partir de então, busca tratamento nas melhores casas de saúde no Brasil. Em 1913, interna-se no sanatório de Clavadel, na Suíça, onde entra em contato com a melhor poesia simbolista e pós-simbolista em língua francesa, o que também é muito importante para a obra dele. Né? Então, o fato dele estudar no Colégio Pedro II, de se internar num sanatório na Suíça, já faz com que a gente perceba que ele não é pobre, né? Certo? Então, ele tem uma formação cultural bastante privilegiada, né? Assim como grande parte dos demais modernistas, né? Então, se vocês assistirem os episódios lá que falam sobre o Oswald de Andrade, então vocês vão ver isso também, né? E outros artistas, né? Anita Malfatti, né? Todos eles, assim, tiveram contato com a cultura europeia do início do século, né? Bom, daí em 1914, o Bandeira volta ao Brasil devido à Primeira Guerra Mundial, né? Foi de 1914 a 1918, certo? Aí, em 16, falece a mãe dele. Em 17, ele publica o primeiro livro, Cinza das Horas. Ó, olha só o título, né? Cinza das Horas, né? Tem um pouco a ver com a ideia do crepúsculo, né? Mas, ao mesmo tempo, já tem uma criação poética aí com a questão da passagem do tempo, né? Enfim. Depois, em 18, falece a irmã do poeta. Em 1919, ele publica Carnaval, que gera entusiasmo entre os escritores que em breve organizariam a Semana de Arte Moderna. Né? Então, embora ele não estivesse filiado ainda ao grupo, né, a poesia dele já chama a atenção daquele grupo que faria a Semana de Arte Moderna. Né? Em 1920, falece o pai do poeta, e
em 21 ele conhece Mário de Andrade, que o apelida de São João Batista do modernismo. Ou seja, já dá a entender que ele é uma espécie de profeta, né, que anuncia o modernismo, certo? O São João Batista, né? Aí, em 22, ele não participa da Semana de Arte Moderna, né, mas o seu poema Os Sapos, que a gente analisou na aula passada, né, ou na retrasada, não lembro. Esse poema Os Sapos vai ser lido pelo Ronald de Carvalho, sendo um dos pontos altos da semana. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas nesse poema Os Sapos, ele vai satirizar, ele vai fazer uma certa paródia, né, do parnasianismo. Só que ele não vai participar da semana porque, embora ele percebesse, né, as limitações do parnasianismo, ele respeitava, né, e não só os poetas, mas também a própria poesia parnasiana. Ele reconhecia o valor, né? Bom, em 24, ele publica poesias, que inclui os 2 primeiros livros do autor, mais um terceiro chamado Ritmo Dissoluto, que é considerado um livro de transição entre a fase inicial crepuscular, né, e a incorporação mais ampla da influência modernista. Então, a partir daqui, ele vai se tornar mais claramente modernista, né? Então, lembrando que em 24 já aconteceu a Semana de Arte Moderna, né? Aí em 30 ele publica Libertinagem, obra de inspiração absolutamente moderna, segundo Alfredo Bose, com a qual o poeta atinge sua fase madura. Em 1968, ele vai falecer aos 82 anos, tendo vivido para as letras, pois além da obra poética, dedicou-se à crítica literária, à redação de obras didáticas de nível superior, à tradução de poesia e prosa, à organização de antologias, né? Então ele se dedicou para a literatura, né? E, embora ele tenha vivido com a consciência, né, de que poderia morrer a qualquer momento, né? Então a questão da tuberculose, né, que ele contrai logo jovem, né, e também a morte de todos os principais familiares aqui, né, quando ele ainda era jovem, são coisas que vão marcar muito a poesia dele, né? Mas embora ele tenha vivido o tempo inteiro com a consciência da morte, ele foi um dos escritores que viveu mais tempo, né, à época. Ou seja, ele faleceu aos 82 anos. Tem um erro aqui, né? Então, a obra dele vai ser marcada por essa consciência da morte, né? Mas aqui nessa aula eu estou destacando aquele tema da tradição, do popular e do erudito, né? E da modernidade, né? Então eu vou ler primeiro esse poema aqui, ó, A Camões, que é esse aqui. Quando n'alma pesar de tua raça, a névoa da apagada e vil tristeza, busque ela sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste em ti toda a grandeza. Poeta e soldado, em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. Enquanto fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados
a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados, né? Então, aqui, com esse poema, a Camões, ele está, logo no primeiro livro, né, se filiando à poesia portuguesa erudita e tradicional, né? Mas então eu vou pedir para vocês me ajudarem a analisar esse poema, para a gente analisar juntos, né? Primeiro, a respeito do vocabulário, né? Tem alguma palavra assim muito desconhecida que dificulte a compreensão? Não, Não? Então eu pergunto para vocês, o que é jaça? E aí? Bom, talvez assim, vocês digam, não tem nenhuma palavra muito desconhecida, porque mesmo eu não sabendo exatamente o que significa, eu consigo entender o sentido geral, né? É isso? Vocês estão me ouvindo? Uhum. isso. Aí, pra mim, mostra que ela brilha sem ter nenhuma rasura, nenhuma imperfeição. Aham, é isso. É. Então, a jaça seria uma falha numa pedra preciosa, né? Mas como brilha sem jaça, então brilha sem imperfeição. É isso mesmo. Tá. E fero? O fero canto ecoar na mente. Que é o fero? E aí, ninguém se arrisca? Quero Fero me tá lembrar algo estaria feroz, sei relacionado. lá, não sei. Feroz, Feroz, feroz. é. Oi, quem falou? Eu? Aham. Elisa? Nem você sabe se foi você que falou? Não, porque eu falei feroz, aí o Carlos pegou e começou a falar também, eu fiquei. Uai, falou os dois juntos? É feroz, né? Tá. Então, que mais? Esses sublimados. O que pode ser sublimados? Perigos maiores, muito grandes, assim? Não, não. Não é exatamente isso, não. Engrandecer? Que foram engrandecidos, pode ser. Tornado sublime, elevado, exaltado, purificado, né? Tá, mas vamos tentar ler agora o poema e destrinchando, né, o que está sendo dito aqui.
O primeiro, a Camões, né? Quando na alma pesar de tua raça a névoa da apagada e vil tristeza, busque ela sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Então, só essa primeira estrofe aqui, ó. Quando na alma pesar de tua raça a névoa da apagada e vil tristeza, busque ela. Esse ela aqui, quem é? A alma? É a alma? E é a pátria? Sei lá. Não, então, Professor, fala. e quando ele intitula o poema A Camões, Sim, ele já começa, a estrutura do poema já é um soneto, não é? sim, é um soneto. Que já é como se ele estivesse remetendo a, a estrutura do poema, a própria forma como o Camões escrevia, né? Através de sonetos, seria também essa análise estaria correta ou não? Na medida em que ele Aham, faz a referência, ele já estrutura o próprio poema em Camões, né? isso. É sim. A, a estrutura do poema sendo um soneto, né? É uma estrutura da tradição erudita, né? Quando ele intitula A Camões, né? Então é como se fosse uma dedicatória, né? Então o poema é dedicado ao Camões, né? Então, quando na alma de tua raça, a questão aqui, ó, que eu quero que vocês percebam, é a inversão sintática. Essa inversão sintática é que dificulta talvez a compreensão, né? Quando na alma de tua raça pesar a névoa da apagada e vil tristeza, né? Busque ela. Pode ser a alma, sim. Busque a alma de tua raça, né? Sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Agora, dá para entender melhor? Quer dizer, quando Sim, na aham. raça pesar alguma coisa, pesar o quê? A névoa da apagada e vil tristeza. Busque ela, busque a alma ou busque a tua raça, né? Sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. No poema de quem? Do Camões, certo? Então, esse tu, que é a segunda pessoa, ou seja, aquele com quem o eu lírico fala, né? É o Camões, né? Certo? Tá. Então, continuando. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Fala, Carlos. Quando ele se refere à vil tristeza, aqui ele está se referindo à tristeza da alma, é isso? Aham, assim, Né? aham, dá pra gente entender de várias maneiras, né? Uma delas é assim, que a pátria portuguesa, né? Ela viveu um momento de glória, né? Durante algumas décadas, né? Na época das grandes navegações, certo? Na época das grandes navegações, Portugal e Espanha ocuparam a posição, né, de maior riqueza e poder, né? Mas isso foi no século XVI, durante algumas décadas só, né? E o Camões, ele escreve os Lusíadas, né? Glorificando os feitos portugueses dos navegantes, né? Só que quando ele escreve, em 1572, né? Se não me engano, 1572 ele publica
a pátria já está decaindo, a pátria portuguesa, né? Então, esse é um dos motivos para falar de apagada e vil tristeza. Porque o Camões, ao mesmo tempo em que ele exalta os grandes feitos de Portugal, ele já começa a perceber a decadência do país, né? E assim, e por que? Fala, Lucimar. Por isso que eu achei ali que não era a alma em si, mas sim a pátria, porque dessa decadência em os Lusíadas, né? Aham. Então eu achei mais que era mais a pátria do que a alma em si. Entendi, entendi. Agora, a questão é assim, ó, Lucimar. Essa palavra ela, né, é um pronome, certo? É um pronome, né? E um pronome se refere a algum nome que esteja expresso, Sim. certo? Por isso que eu falei em termos sintáticos, né? Em termos sintáticos, esse ela se refere ao quê? Daí eu não sei quem falou alma. Quem falou alma? Foi a Bruna, né? Foi a Bruna? Pois é. Eu falei, pode ser a alma, sim. Foi a Dani. Foi a Dani? Tá. Pode ser a alma, sim. E pode ser a tua raça também, né? Busque a tua raça. Bom, tua raça, que raça? A raça portuguesa, né? Só que o Manuel Bandeira é brasileiro, né? E, de certa maneira, pelo fato de os brasileiros falarem português, é como se a gente desse continuidade à tradição portuguesa, né? Assim como a literatura dá certa continuidade à literatura portuguesa, né? A cultura, de alguma forma, né? Bom, então, continuando. Gênio purificado na desgraça. Tu resumiste em ti toda a grandeza, poeta e soldado. Em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. Ah, agora sim aparece a pátria portuguesa, né? Só que esse pronome aqui não está se referindo a esse nome tão distante, né? Certo? Mas agora, e agora, ó? Gênio purificado na desgraça. Tu resumiste em ti toda a grandeza. Poeta e soldado, em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. Então, como eu falei para vocês, esse tu é o Camões, né? Então, por que que ele é o gênio purificado na desgraça? Daí tem algumas informações biográficas aqui, ó, que eu anotei aqui, ó, que ajudam a gente a entender melhor por que gênio purificado na desgraça, né? Então, o Camões, ele se alistou como soldado e perdeu o olho numa batalha em Ceuta, que é um local no Marrocos, que fica no norte da África, né? E essa batalha aconteceu em 1549. Ele levava uma vida completamente desregrada em Portugal. Ele foi preso devido a uma briga de rua em 1552. Daí ele se alistou no exército ultramarino português e passou 17 anos viajando a serviço do exército, né, ultramarino, que seria a marinha, né? Passou 17 anos viajando pela Índia, pela China, pela África, e daí grande parte da obra dele ele escreveu enquanto viajava. Daí ele sofreu um naufrágio ao sair da China em 1556. E daí tem uma lenda, né, que não dá para saber até que ponto é verdade. Segundo a lenda que se diz a respeito do Camões, nesse naufrágio ele salvou os manuscritos de Os Lusíadas e deixou morrer afogada a moça chinesa com quem ele vivia, que é a Dinamene, né?
É bastante conhecido esse episódio que ninguém sabe exatamente até que ponto é verdadeiro. Ele vai voltar para Portugal e publicar os Lusíadas em 1572. Daí ele vai receber uma pensão do rei e vai continuar vivendo na miséria. Os poemas líricos nos quais ele trabalhou por 2 décadas vão ser roubados. E ele vai morrer em junho de 1508, praticamente esquecido, né? Sem ter toda a grandeza dele reconhecida, certo? Então ele é uma espécie de gênio purificado na desgraça, né? Tu resumiste em ti toda a grandeza, poeta e soldado. Em ti brilhou sem jaça, sem imperfeição, como a gente falou, né? O amor da grande pátria portuguesa, certo? Então, acho que essa estrofe fica bastante clara com essas informações, né? Sim? Sim. Tá. É bom que, é bom que vocês falem alguma coisa, senão eu estou falando para uma tela, né? Então, se vocês derem algum retorno, ajuda. Tá. Enquanto o fero cantar ecoar na mente, a estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados, né? Bom, então aqui a gente já viu, né? Bom, eu vou começar de trás para frente aqui, né? Aqui ele termina o poema com as armas e os barões assinalados, né? Vocês já leram os Lusíadas? Alguém já leu algum trecho que seja? Não tiveram literatura portuguesa 1 ainda? A Marcela já leu. Você lembra de... Ah, você tem aí na sua casa. Você lembra de como começa? Lucimari já leu. Lembram de como começa o poema? Eu não lembro, não, professor, mas eu peguei aqui para ver. Tá, então lê aí o É esse canto primeiro? Sim. Tá. Peraí. Por mares nunca antes navegados, plantaram ainda além da Taprobana. Não, mas você pulou, né? Ah, é que é uma letra estranha, quase não consigo ler. Armas e barões abinalados. Assinalados, é justamente esse o início, né? Aham. As armas e os barões assinalados. Da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram muito além da Taprobana. Alguma coisa assim, né? Isso. Tá, então, essas armas e os barões assinalados são os portugueses, né? Aqui as forças militares, né? As armas, e os barões, os nobres, né? Assinalados que merecem destaque, né? Então, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram muito além da Taprobana. Então, ele vai cantar isso nos Lusíadas, né? Ou seja, ele vai cantar os grandes feitos desses portugueses, né? Pelos mares nunca dantes navegados, certo? Então, são feitos heróicos
inéditos, né? E, assim, para nós atualmente pode parecer pouca coisa, mas nos séculos XV e XVI eram feitos completamente inéditos, né, para a humanidade, né? Como se, como quando o homem chega à Lua, né? Então, atualmente a gente pode comparar um feito como esse com uma viagem a algum outro planeta, que é uma coisa que ninguém nunca fez, certo? Até agora só mandaram robô, mandaram naves, mas os próprios astronautas nunca foram, né? Então é isso que está sendo cantado pelo poema do Camões, Os Lusíadas, né? Então, o Manuel Bandeira está homenageando os Lusíadas a partir, ou o Camões, a partir da obra dele, né, que vai exaltar, né, registrar, né, os grandes feitos heróicos portugueses, né. Então, enquanto o fero canto ecoar na mente, né, então, enquanto o canto feroz, que é o poema épico, ecoar na mente, a estirpe ou da linhagem, né, que são os portugueses e os brasileiros também, né, ou aqueles que falam a língua portuguesa, né. A estirpe é a linhagem, os descendentes, né, daqueles, né, que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente. Então isso aqui é o quê? Plantar a cruz em cada continente. É uma espécie de marcar território, não sei. Não, é o. Ah, é a religião lá. Isso, a difusão do cristianismo pelo mundo, né? É uma espécie de marcar território também, né? Mas aqui ele tá falando só do aspecto positivo, né? Certo? Claro que a gente pode questionar o aspecto ideológico disso, né? E é bom que questione, mas isso não diminui a, a, a grandeza do poema, certo? Porque aqui, mais do que tudo, o Bandeira está exaltando a obra literária, né? Porque enquanto o canto ecoar na mente, né, enquanto houver memória e conhecimento do poema, né, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados, certo? Então é a língua que vai ser defendida por poetas e soldados, certo? Sim ou não? Sim, mas que difícil, hein? É. É difícil interpretar isso. Não, é um soneto, né? E é um soneto que tem inversões sintáticas, mas eu acho que não é tão difícil assim, né? O vocabulário não é tão rebuscado assim, né? Agora, eu quero que vocês pensem um pouco naquele poema que foi muito analisado aqui, do Olavo Bilac, que é língua portuguesa, né? Ó, o poema é assim, ó, só para vocês lembrarem. Última flor do Lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a brutamina entre os cascalhos vela. Ixi, aqui eu copiei alguma coisa errada aqui.
no Mas seu... esse poema foi o senhor que passou para nós mesmo, né? Ou foi o Ravel? Sim, Acho que foi o senhor. não, sim, mas vocês, eu falei assim, ó, que era para escolherem o poema parnasiano ou simbolista para ser analisado. Daí 3 grupos ou 4 escolheram o mesmo poema, esse aqui que eu estou lendo, Língua Portuguesa, do Olavo Bilac, né? Mas eu tô lendo esse poema porque esse poema também, de certa maneira, vai homenagear, né, o Camões, né, e tem muitas semelhanças, na verdade, né? Ó, é que eu copiei o negócio aqui errado e por isso que deu problema. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto canglor, lira singela, que tens o som, o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgem selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Né? Então, os 2 poemas estão exaltando a língua portuguesa de forma, ou exaltando tanto o Camões, né, quanto a língua portuguesa, certo? A partir da obra do Camões, né? E tem algumas semelhanças, como, por exemplo, a questão do o Bilac, né? Fala assim, ouro nativo, né? Que na gangue impura a bruta mina, e enquanto que o Bandeira vai usar esse em ti brilhou sem jaça, né? Que a gente viu que tem a ver com a pedra preciosa, né? E também a ideia do a língua em que cantaste rudemente, né? Que é a última flor do laço inculta e bela. E amo-te, ó rude e doloroso idioma. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para isso, por quê? Porque o Bandeira está dialogando diretamente também com um poema parnasiano, né? E nesse caso, ele não está ironizando, né? Ele está, de certa maneira, confirmando, né? Afirmando os mesmos valores, né? De exaltação da língua e da obra do Camões. Certo? Tudo bem? Certo. Agora sim, a Lucimari achou difícil. Todo mundo achou difícil? Não, não o vocabulário em si eu achei, mas mais a tradução. Agora, Não, não tem tradução. não a tradução, a interpretação em si. Ah, Não, não, então, agora, se vocês lerem o poema do Olavo Bilac, o poema do Olavo Bilac não é mais simples, né? Só que todo mundo escolheu ou grande parte dos alunos, né? Escolheu o poema do Bilac, né? E, e, e eu acredito que seja porque encontrou mais material falando sobre o poema do Bilac, em comparação com os demais que eu coloquei lá, parnasianos de simbolistas. Não foi? Isso, Aham. verdade. isso Pois é. mesmo. Mas os dois são igualmente rebuscados, né? No aspecto. Aliás, acho que o do Bilac é rebuscado, né?
né? Tá. Vocês conseguiram acompanhar a análise, né? Sim. Fala, Carlos. Professor, esse poema é de 1917, ali nas vésperas do movimento modernista, né? Bandeira, eu creio que o senhor vai... Caiu o negócio aqui. Eu creio que o senhor vai mais à frente falar sobre essa passagem dele, desse rebuscamento, como a gente consegue ver nessa poesia, né, a Camões, para uma linguagem mais, digamos, mais popular na sua poesia, a presença de uma linguagem mais cotidiana. Tem uma poesia que eu considero belíssima, que é Evocação do Recife, que ele escreve em detalhes a sua infância, parte da sua infância no Recife, e que nós, recifenses, nos identificamos bastante, né? Eu sei que é uma poesia do início do século XX, mas para mim, que vivia a década de 80 e 90, né, no Recife, embora muita coisa tenha mudado na cidade, mas existe uma identificação muito forte, né, na poesia de Bandeira com nós que somos recifenses. De modo que algumas passagens dessa poesia, quando ele se refere às ruas do Recife, ao Rio Capibaribe, à Rua do Sol, né? E todo aquele movimento que existia, é uma poesia muito saudosista, né? Mas eu fazendo uma comparação com essa poesia de 1917, com a que ele escreve sobre a evocação do Recife, mais à frente, acho que em 1930 já, né? Existe uma passagem, uma diferença, assim, fenomenal. É como se fosse até uma mudança de postura de Manuel Bandeira nesse sentido, né? Ele coloca na sua poesia Sim, elementos assim populares, elementos sim. fortes do cotidiano, né? Aham. É bem Tá. interessante. Mas a questão que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é a seguinte: não é porque ele escreve um poema como esse que ele não pode escrever outros completamente diferentes, né? Certo? Sim. Não é uma E coisa. eu acho que aí é onde se encontra exatamente a genialidade dele, né, professor? A capacidade de... Não, então, a questão é a seguinte, ó. Os modernistas da primeira geração, especialmente aqueles que se envolveram mais com a propagação do modernismo, né? Com a divulgação dos valores do modernismo, eles tinham uma espécie de missão, né? Tinha uma espécie de missão de fazer com que o movimento ganhasse espaço, né? Já o Manuel Bandeira, ele tem uma independência um pouco maior, ou seja, ele se dá a liberdade de escrever sonetos, mesmo já tendo absorvido os valores modernos, entendeu? É como se fosse assim, o modernismo é uma reação contra a tradição literária parnasiana, né? E no Brasil, né? Só que, assim, isso não significa que todos os poetas que absorvem os valores modernos têm que rechaçar completamente o parnasianismo, entendeu? É como se fosse assim, eu gosto de música popular, ou eu gosto de rock, ou eu gosto de... mas isso não significa que eu não possa gostar de música clássica, música erudita, certo? Uma coisa não exclui a outra, né? Agora, se você pegar os músicos, vamos supor, de um determinado movimento, né? O punk rock, eles têm uma postura extremamente agressiva, né? Contra a tradição, contra a ordem, contra, né?
o poder instituído, né? E, então é mais ou menos a mesma coisa. Uma coisa é uma postura de um escritor militando por determinados valores, né? E outra coisa é o escritor na obra dele que reconhece os valores estéticos da tradição também, entendeu? Então isso não significa que o Bandeira foi mudando completamente a obra dele, né? Certo? Dá para entender o Certo. que eu estou falando? Deu para entender. Professor, eu Ah, queria fazer uma pergunta acerca disso, no seguinte sentido, especialmente para nós que seremos professores de língua portuguesa e literatura, né, como a gente pode, por exemplo, nessas poesias de Manuel Bandeira, trabalhá-las dentro de sala de aula, no seguinte sentido, porque, por exemplo, nós temos, Vou-me embora para Passárgada, né? Vou-me embora para Passárgada tem elementos ali de uma época em que viveu Manuel Bandeira, expressões, por exemplo, alcalóis e etc. Para um aluno hoje entender essas expressões, para que a gente possa trabalhar e fazer com que ele... Qual seria o caminho para a gente utilizar dentro de sala de aula e explicar para os alunos? Porque fica uma coisa, por exemplo, evocação do Recife, né? Quando ele fala, ele utiliza termos aqui que certamente o professor não. tem que ter o conhecimento para falar sobre o Rio Capibaribe, por exemplo, Sertãozinho de Caxangá, né? Alguns aspectos que são típicos da época, né, sobretudo, mas também da região. O que é que faz, por exemplo, um professor de literatura hoje, quando começa a trabalhar, ele fica pautado apenas nessa transição dos movimentos literários, saindo do parnasianismo, e por isso tem que falar de Manuel Bandeira, e fazer essa introdução, ou eu queria entender, não sei se o senhor consegue entender a minha pergunta, mas é exatamente assim, como é que a gente pode trabalhar a poesia propriamente dita, né, do Manuel Bandeira dentro de sala de aula, explicando esses elementos. Pois é. Porque, por exemplo, eu penso assim, você coloca, vou-me embora para Passárgada para um aluno hoje do ensino médio, e diga assim, leia. Ele, sinceramente, eu acho que ele vai ficar perdido. Ele vai ter a compreensão, mas em alguns pontos ele vai ficar realmente sem entendimento. O senhor entende? Sim, entendo perfeitamente o que você está falando. E esse é um problema, essa é uma questão bastante ampla e complexa, né? E não existe uma receita para isso, né? Mas assim, posso dizer assim, uma coisa é ensinar literatura, né? E outra coisa é história literária, né? História da literatura, né? E, na verdade, literatura mesmo não se ensina, né? Assim como não se ensina a gostar de música, né? Você pode mostrar a música, né? Se o aluno vai gostar ou não, depende dele, né? Então, assim, a primeira coisa, na verdade, que é importante, é colocar o aluno em contato com o texto literário, né? Certo? O aluno tem que ler. Daí, bom, alguma coisa tem que despertar nele de interesse. E a partir disso você começa a trabalhar os conceitos, ou a compreensão, o exercício de interpretação, certo? Assim, existem muitos professores universitários que trabalham com o ensino de literatura. Essa é a área deles, né? Eu vou te passar uma referência, e daí você, que é do Rio do Cosson, né? Eu acho que equilibra bem a parte prática com a reflexão teórica, né? No livro dele, certo?
Eu não lembro exatamente qual é o título do livro que eu usei mais numa disciplina do Prof. Letras, né? Mas eu vou compartilhar lá no Google Classroom, tá bom? Mas assim, basicamente eu não tenho resposta para isso, né, de uma receita, né? Mas assim, o que eu estou fazendo com vocês é o que eu acho que deve ser feito com os alunos de vocês. Só que o nível de vocês é diferente dos alunos de vocês, entendeu? Então, assim, eu tento equilibrar o contato com o texto literário com a análise, interpretação e o conhecimento da escola literária, né? Eu tento equilibrar, mas porque vocês já têm uma maturidade maior, né? E um conhecimento maior, e escolheram fazer letras, né? Então é diferente. Agora, se eu fosse trabalhar com um aluno de ensino fundamental, eu não ia me preocupar em primeiro lugar com a história literária, não. Nem com o movimento literário, não. A primeira coisa seria despertar o gosto pela leitura, né? Certo? Então, agora, a partir do momento que o seu aluno começa a gostar de ler e ter um repertório maior de leitura, daí você pode começar a trabalhar com outras questões, como a história da literatura ou questões de teoria da literatura, né? Certo? Bom, eu acho que por hora é isso que eu posso te dizer, tá bom? Senão eu não consigo prosseguir na aula, tá bom? Bom, ó, agora eu vou ler esse outro poema aqui, que é completamente diferente, né? Chama Rondó do Capitão. Então é assim, ó. Bambalalão, senhor capitão, tirai este peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, senhor capitão. A leve esperança, aérea esperança, aérea pois não. Peso mais pesado, não existe não, a livrai-me dele, senhor capitão. Então esse poema já é de um livro chamado Lira dos 50 anos, de 1940, né? Então, lembrando que eu preparei esse material pensando no aspecto, né, da tradição erudita e popular, o que vocês conseguem perceber nesse poema? Tem uma observação. Eu jurava que esse negócio aí era uma música. Boa observação. Isso aí é uma música, esse negócio aí. Esse negócio aí é uma música popular, cantiga de roda. Só que ele transformou, claro, né? Ó, a cantiga tem algumas variações, mas eu encontrei as seguintes versões, ó. Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Em terra de Mouro morreu seu irmão, cozido e assado no seu caldeirão. É uma cantiga popular de roda, né? Então, ó, Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Ginete é o cavalo, né? Em terra de Mouro morreu seu irmão. Aqui remete ao quê? Remete aos conflitos entre cristãos e mouros em Portugal, né? Cristãos e muçulmanos, né? Cozido e assado no seu caldeirão. Então, morreu seu irmão. O irmão de quem? Do capitão. Morreu cozido e assado no caldeirão, né? Como se o mouro fosse um canibal, né? Daí tem uma outra variação que é assim, ó. Bambalalão, senhor capitão, em terras de Mouro morreu meu irmão, cozido e assado em um caldeirão. Eu vi uma velha com um prato na mão, né? Dando a entender que o Mouro
é selvagem e tem algo de canibalismo aí, e a velha com o prato na mão, né? Certo. Mas isso mostra o quê, né? O fato da Elisa ter associado esse poema com uma canção, né? Mostra o quê? Mostra o Bandeira filiado também à cultura popular, né? Da cantiga de roda, certo? E do ponto de vista formal, também é bastante popular, porque se aqui é um soneto com versos decassílabos, né? Aqui a gente tem 5 sílabas. A primeira tem 4, mas o resto tem 5, que é uma métrica popular, né? Que a gente chama de redondilha menor, né? Assim como esse tema de combate aos mouros, né? Dá para perceber que vem da tradição portuguesa, né? Medieval, né? Só que tem alguma coisa diferente aqui. É, é, a- Oi, fala isso. O senhor disse que ele era brasileiro. Por que ele exalta tanto, então, Portugal? Por ser colonizador? Não, então, porque a tradição popular brasileira, né? Ela está diretamente, a tradição popular brasileira, do Nordeste especialmente, né? Ela está diretamente ligada com a cultura portuguesa, né? Certo? Foi a primeira região explorada e colonizada no país, né? E, e a cultura popular permaneceu ali, né? Com muita força, certo? Certo, entendi. Aham. Então, essa métrica popular de 5 e 7 sílabas, ela vai se expandir para outras expressões da cultura popular também. Se vocês pensarem no funk carioca é essa mesma métrica, 5, 7 sílabas, né? É que eu não conheço muito as letras, mas se vocês me mandarem alguma letra aí, a gente pode fazer a análise depois, né? Bom, porque também é mais simples e mais fácil de compor nessa métrica popular, né? Mas o que a gente pode perceber aqui, ó? O que tem de diferente se a gente comparar com o texto original, né? Começa assim, bambalalão, que é como se fosse uma espécie de onomatopeia, né? Não tem muito sentido, assim como grande parte das cantigas de roda, elas são meio nonsense, né? E aqui esse bambalalão, eu acredito que não tenha nenhum significado específico, né? Mas essa palavra rondó também já dá a entender que é uma cantiga. É uma cantiga, uma composição poética de estribilho constante, né? Ou seja, refrão, né? Então, bambalalão, senhor capitão, tirai este peso do meu coração. Tirai este peso do meu coração, né? Já mudou bastante a ideia, né? Não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, senhor capitão, né? Então esse peso do coração não é de tristeza, não é de aflição, é de esperança. A leve esperança, a aérea esperança. Aérea, pois não. E peso mais pesado não existe não. Ah, livrai-me dele, senhor capitão. Bom, como que a gente pode entender isso? Levando em conta tudo que eu falei antes. Ele já estava prevendo a eleição do Bolsonaro.
Não, ele não estava tão à frente do seu tempo, não. Bom, mas e aí? Levando em conta o que eu falei, ó. Tirai este peso do meu coração. Claro que a interpretação aqui é bastante aberta, né? Não é de tristeza, não é de aflição. É só de esperança. Senhor capitão. Eu vejo uma contradição aí também, né, professor? Porque ele fala de peso e depois ele diz que é de esperança, mas essa esperança é leve também. Interessante, né? Como é É, essa. sim. O peso é leve, né? Ou a esperança é leve. Isso, isso. Que o peso, que é um peso, né? Este peso do meu coração. É de esperança e a esperança é leve. E a esperança é aérea, né? Aérea, pois não. Daí depois ele fala, peso mais pesado. Não existe, não. E pede para o senhor capitão livrá-lo desse peso, né? E aí? Nada a declarar. Lembrando do que eu falei a respeito dele, né? Essa letra foi transformada numa música dos Secos e Molhados. Vocês conhecem? Alguém conhece? Não, né? Não, nunca ouvi falar. Tá, eu vou colocar lá um, um, um link do YouTube que tem essa música interpretada pelos Secos e Molhados. Mas vocês já ouviram falar dos Secos e Molhados, né? Ou não? Já ouvi Não. falar, assim. Aham. O Secos e Molhados é uma banda na qual o Ney Matogrosso cantava, né? E depois a banda se desfez e o Ney Matogrosso seguiu carreira solo, né? Mas eles gravavam muitas músicas com a letra de poemas de escritores brasileiros e portugueses, né? E essa é uma. Tá, eu não vou interpretar, não. Ah, não, eu vou só ler isso aqui que ele fala, ó. Então, eu estava falando da tradição, é, da tradição erudita. E depois, agora eu estou destacando a tradição popular, né? Então ele vai falar assim, ó, naquele livro Itinerário de Pasárgada. Meu primeiro contato com a poesia sob a forma de versos terá sido provavelmente em contos de fadas, em histórias da carochinha. Aos versos dos contos devo juntar os das cantigas de roda, algumas das quais sempre me encantaram, como Roseira, dá-me uma rosa, O anel que tu me deste, Bambalalão, senhor capitão, né? Então, esse poema, ele é baseado nessa canção, claro, né? Daí depois ele fala sobre outra coisa relacionada com a memória, né, a lembrança, a infância, né, que tem a ver com o que o Carlos falou, que vai falar do Recife, vai falar da família dele também. Então, mitologia de heróis populares. Dos 6 aos 10 anos, nesses 4 anos de residência no Recife, com pequenos veraneios nos arredores, Monteiros, Sertãozinho de Caxangá, Boa Viagem, Usina do Cabo, construiu-se a minha mitologia. E digo mitologia porque os seus tipos, um Totônio Rodrigues, uma Dona Aninha Viegas, a Preta Tomásia,
velha cozinheira da casa de meu avô Costa Ribeiro. Tem para mim a mesma consistência heróica dos personagens ou das personagens dos poemas homéricos, né? Tá. Então, eu peço que vocês pensem nesse poema aqui, né? Tentando relacionar com o que eu falei antes a respeito do Manuel Bandeira. Tá bom? Essa questão fica para a próxima aula, mas eu não vou terminar ainda. Eu vou ler mais um poema com vocês. Tá bom? Daí a gente termina depois desse último poema aqui. Vou pedir para alguém ler, porque a minha voz está ficando já. Quem pode ler? Eu posso ler, professor. Tá, Carlos, por favor. Profundamente. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondo de bombas e luzes de bengala, vozes, cantigas e risos, ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite, despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões. Passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam, ao pé das fogueiras acesas. Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Caramba. Só me lembra de Recife, porque a minha infância é muito... São épocas diferentes, logicamente, né? Mas é muita semelhança. Certo, obrigado, Carlos. E os demais, o que acharam? É bastante simples a linguagem, né? Bastante diferente, né? É uma linguagem popular, cotidiana, né? Sim. Mas, e o que está sendo dito? Puramente são memórias da infância dele, Sim. o momento em que o São João, a noite de São João, né? Muito marcante, e tudo que se passava dentro daquele cenário, as pessoas, né? Sim. Toda aquela alegoria. E no final ele fala que é como se fosse quando ele fala, estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. É como, obviamente ele escreveu isso já na fase adulta, né? Ele está Sim. fazendo uma memória, escrevendo uma memória daquele tempo, e eu acho que esse fechamento ele diz exatamente isso. Tudo aquilo que eu vivi não existe mais, porque aquelas pessoas estão dormindo profundamente, né? É como se fosse É muito interessante isso na poesia de Bandeira, e eu acho que as pessoas se identificam muito exatamente por conta disso, né? Esse saudosismo, essa capacidade de externar uma memória que está viva, mas que é uma memória de um tempo passado, né? Os demais conseguem perceber isso que o Carlos está falando? Quando eu liguei meu microfone, ele começou a falar, eu ia falar justamente isso. Ele remete a essa memória dessa infância que ele teve e que tinha todo esse contexto da família, dos amigos e tudo, e que agora, adulto, ele vê essa importância e recorda isso com um saudosismo, né? Com um certo saudosismo de não ter mais isso, né? Essa lembrança que ele guarda para ele e, pelo visto, pelo que eu entendi, marcou muito ele de uma maneira positiva, embora saudosista.
Tá, então, mais alguém quer falar alguma coisa da impressão que teve? Talvez os demais sejam jovens demais, né? Mas, ó, vamos ler então com calma. Então, chama profundamente. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondo de bombas e luzes de bengala, vozes, cantigas e risos, ao pé das fogueiras acesas, né? Então aqui acontece uma coisa bem interessante, porque quando ele fala assim, quando ontem adormeci, parece que é um tempo bastante próximo, né? Então ele adormeceu na noite de São João. E daí ele descreve como era que estava, o que estava acontecendo, né? Alegria e rumor, estrondo de bombas e luzes de bengala, vozes, cantigas e risos. Que é bem interessante que a ausência de vírgula aqui, né? E também a linguagem bastante simples, né? Vai criando toda uma atmosfera também relacionada com os sons, né? E a imagem, as luzes, né? As fogueiras acesas, né? E o movimento das pessoas. Embora aqui ele ainda não tenha mencionado ninguém, né? Na noite de São João havia alegria e rumor, estrondo de bombas e luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. Dá para a gente visualizar muito bem a cena que ele tá lembrando, sendo que ainda a gente não sabe exatamente qual é o tempo presente do poeta que fala, né? Eu vejo assim, professor, é, é tão presente essa memória que quando ele começa a descrever quando ontem adormeci, para ele é como se fosse ontem mesmo, assim, próximo, né? Igual ontem, né? Essa memória é bem presente na vida dele, né? Eu entendi dessa forma. Por isso que eu vejo que ele coloca ontem, porque para ele é como se fosse ontem, não importa o tempo, né, que se passou. Não importa que isso tenha acontecido quando ele era uma criança ou um adolescente, qual for, e que hoje ele é adulto, mas para ele é como se fosse, é muito presente isso. E o que eu achei interessante também é que o senhor falou, sem as vírgulas, parece que ele está não descrevendo, mas você lê sem vírgula, é como se você estivesse falando mesmo, né? Não sei se eu estou certo. Sim, essa expressão ontem pode ter o sentido de no dia anterior a hoje, o dia anterior ao momento em que eu estou falando, mas também pode ser o passado, né? Passado indefinido. Só que ainda a gente não sabe. A gente não sabe, né? Tá. Daí, então, quando ontem adormeci, aconteceu isso. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Aqui, ó, no meio da noite despertei, né? Aí quando ele desperta no meio da noite, é completamente diferente, né? Não tem mais sons, né?
só os balões que passam errantes, só que silenciosamente. E apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Aqui é uma coisa bastante curiosa, né? A imagem que ele cria, né? Primeiro porque se apenas de vez em quando, né? E também pela falta de pontuação, esse apenas de vez em quando pode se remeter ao que vem antes ou ao que vem depois, né? Então, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel, né? É curioso porque, bom, em primeiro lugar, o bonde, na época dele, era um símbolo de modernidade, né? E cortava o silêncio como um túnel, o ruído do bonde. Ele inverte aqui. Por quê? Porque o silêncio, que é a ausência de som, né? E o túnel dá a ideia de ausência, né? De um buraco no meio de alguma coisa, né? Mas o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Então aqui, a entender o quê? Uma pessoa que dorme no meio de uma festa, e quando ela acorda, o clima já é completamente outro, né? É aquele clima que a gente chama de final de festa, né? E é aquele clima de uma espécie de vazio, né? Como se, bom, eu perdi a festa, porque eu dormi no meio dela, certo? Aí ele faz essa pergunta: onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Bom, essa resposta aqui, nesse contexto aqui, dá a entender o quê? Ele quer dizer que as pessoas que estavam naquele momento, né, até então, enquanto ele estava acordado, eram as pessoas que agora estão deitadas e dormindo, né? Então, quando ele acorda, ainda naquele momento, ele percebe isso, né? Sim, Que todas aquelas pessoas que cantavam, e dançavam e tal, e riam, agora estão dormindo. Então, ele percebe esse silêncio, apenas alguns balões passando, com o bonde passando de vez em quando, para quebrar aquele silêncio. Eu acho que é isso aí. é isso. Aqui, por enquanto, o sentido de dormir profundamente é um sentido bem próximo do literal, né? É Isso. literal. Eles estavam ontem fazendo festa, daí ele dormiu no meio da noite, e quando ele acorda, a festa já acabou, né? Onde estavam todos? Estavam todos dormindo, deitados, dormindo profundamente. E aí, professor, se o senhor me permite rapidamente, eu acho que esse poema acaba respondendo aquela pergunta que eu fiz no início, porque é o seguinte, bonde, né, um termo da atualidade totalmente desconhecido, porque você tem que, por exemplo, o aluno tinha que pesquisar para saber de fato o que é um bonde. Mas a magia da poesia de Manuel Bandeira, ela vai se dar exatamente nesse ponto que a gente está fazendo esse comentário, e no final, essa relação de trechos literalmente, né, iguais, mas com sentidos totalmente diferentes. E esse que a gente está fazendo a análise agora é o sentido de que realmente as pessoas estavam dormindo, estavam vivas, mas estavam dormindo. Isso. Já o do final, a interpretação vai ser diversa. É de que aquele momento já não existe, aquelas pessoas provavelmente já estão mortas, né? E é muito interessante.
É justamente isso, né? Agora, o quanto que os alunos vão conseguir perceber, daí não sei, né? Mas essa que é a questão. Com uma linguagem super simples, né? Ele vai comparar dois tempos e duas realidades bastante diferentes, né? Porque na segunda parte, ele fala assim, quando eu tinha 6 anos, daí agora é bem definido, né? Quando eu tinha 6 anos, eu pude ver o fim da festa de São João e adormeci, né? Enquanto que aqui é indefinido. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Desculpa. Bom, hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Bom, então é isso, né? Assim, a mesma resposta. E aqui, o mais curioso ainda é que ele inverte, né? Aqui é justamente a realidade que ele está vivendo nesse momento aqui, inicial, né? Então, quando ele tinha 6 anos, aconteceu isso. Ele dormiu no meio da festa e perdeu a festa, né? E agora ele percebe a mesma ausência, né? Só que essa ausência é diferente, certo? Não é mais literal, né? Tudo bem? Bom, alguém quer falar alguma coisa? Vocês gostaram do poema? Gostei, Pro. Sim. Bom, acho que todo mundo entendeu, né? A, a simplicidade que tem, né? Mas ao mesmo tempo um sentido muito profundo, né? E também está no próprio título, né? Certo? Então, é essa poesia do Manuel Bandeira. Ele vai falar de coisas simples, só que profundas, do dia a dia, com uma linguagem simples, né? Mas um sentido forte, intenso. Tudo bem? Tudo bem, Pro. Então eu vou. Por hoje, né? A gente para aqui e depois eu vou colocando, definindo direitinho as atividades, os prazos, a gente vai conversando. Daí então eu peço para vocês, para a próxima aula, verem o material sobre o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, e eu vou acrescentar mais coisas sobre o Manuel Bandeira, tá bom? Tanto esse PDF aqui que eu usei, né? Quanto mais textos sobre ele, mais vídeos, e daí a gente vai seguindo, certo? Mas a ideia sempre vai ser assim. No caso, eu analisei um poema.
Daí eu deixo vários outros para que vocês possam analisar. A mesma coisa sobre o Oswald de Andrade, né? No caso do Mário de Andrade, eu escolhi um conto, né? Mas vocês podem escolher outro texto também, assim. Sendo que, entre o Oswald e o Mário, vocês podem escolher um ou outro. E o Bandeira é só o Bandeira mesmo, né? Mas lembrando também que, como eu vou aumentar a nota de cada atividade para 1,5, vocês não precisam fazer todas, né? Isso significa que o que eu quero, mais do que tudo, é que vocês explorem os textos e escolham aqueles com os quais vocês se identifiquem, certo? Do tipo assim, pô, eu gostei disso aqui, ou isso aqui me fala algo de importante, isso aqui me toca de alguma maneira, né? Porque, assim, aproveitando o que o Carlos falou, né? O mais importante aqui não é a gente decorar um monte de conceitos a respeito de escola literária, a respeito de características, não sei o quê. Mas a gente perceber qual é a graça, né, da literatura, certo? Falar, pô, gostei disso aqui, e eu quero analisar isso aqui, eu quero falar sobre isso porque eu gostei, né? Entenderam? Sim, professor. Sim, professor. Tá. Então, beleza. Então, Professor, fala. Só uma última informação, a título só de contribuição. A casa do avô do Manuel Bandeira, ela ainda existe em Recife, ela é tombada, né, como patrimônio histórico, ela fica na Rua da União, em estilo neoclássico, e ela hoje é o Espaço Pazárgada, em Recife. Né? Então, Bom. só para contextualizar aí esse incrível poeta que foi e que é o Manuel Bandeira, né? Sim, Não, ele tem muitos poemas interessantíssimos que a gente poderia analisar aqui, né? Eu vou ver se eu consigo também colocar algum vídeo de algum outro professor analisando, né? Tem um professor, o Alcides Vilaça, que ele coloca vídeos assim, dele analisando um poema só, o vídeo inteiro, né? Seja do Manuel Bandeira, seja do Drummond, ele tem muitos, né? E a gente aprende muito com essas análises, né? E, enfim, eu vou ver se ele tem algum sobre o Bandeira para vocês terem mais referência, tá bom? O senhor já viu um curta em preto e branco, o próprio Manuel Bandeira declamando O Homem Embora para Passárgada? Está disponível no YouTube. Eu tenho um vídeo que eu ia colocar assim, que ele aparece, mas eu não sei se ele declama inteiro o poema, né? Mas acho que tem algum trecho pelo menos. Mas enfim, qualquer coisa você manda o link. Eu vou mandar no grupo. Então tá. Mais alguma coisa? Uma coisa, a Andrea, né? Ela não veio hoje, ela falou que alguém ia registrar a frequência. Alguém registrou? Sim, era eu registrei. Então tá bom, Bruno. Então depois você me manda, tá bom? Tá, eu vou enviar. Então tá. Então, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela até. presença, pela participação. Boa noite. Obrigado, até a próxima. Obrigada, Pro.